Fala, rapaziada, seja bem-vindo ao canal. O Verdão amassou mais um, hein, galera? O Palmeiras conquistou aí mais 3 pontos, agora com o time titular, né, galera? Voltou aí a galera toda para poder ajudar o Verdão aí na conquista desse Campeonato Brasileiro. Abel estava presente, infelizmente não houve aí a estreia do Endrick, mas ficou para a próxima aí. O time do Palmeiras jogou muito bem, conseguiu essa virada para cima do Botafogo, começou perdendo de 1-0 aí e conquistou esses 3 pontos aí para a sequência do Campeonato Brasileiro, galera. Então vamos conferir esse trecho que eu preparei aqui para vocês da galera da ESPN, comentando um pouco sobre esse jogo entre Botafogo e Palmeiras. Mas antes eu peço para vocês já se inscrevem no canal para vocês não perderem nenhum vídeo. Crédito de vídeo é da ESPN Brasil. O link vai estar aqui na descrição. Então partiu, bora conferir esse corte que ficou bem interessante. Pois é. Acompanhamos aí os lances, né? Os gols, 3-1, e o Palmeiras teve de novo um jogador expulso, o Zé Rafael, no segundo tempo. Tudo bem, Jean? Boa noite. Tudo bom, Preto? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, a gente até dizia, né, que o Palmeiras era um time que, quando estava completamente focado num jogo, numa competição, dificilmente deixava escapar os pontos. E não à toa o Palmeiras emenda 4 vitórias seguidas a partir do momento que passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro. São 4 vitórias na sequência, com jogos até complicados, como o último jogo, principalmente contra o Atlético, naquela condição, naquele contexto. Então, não tem jeito. Eu acho que o melhor termo para esse Palmeiras é confiável. É um time muito confiável. E é um time que chega a 9 rodadas do final do campeonato, com 10 pontos de vantagem sobre o vice-líder, né? A maior vantagem que o Palmeiras já teve. Então, um Palmeiras que encontrou muitos problemas nessa trajetória. A gente vai falar daqui a pouco mais especificamente do jogo, né? Mas hoje o Abel encontra mais uma solução, que é o Mike jogando ali pelo lado direito ofensivamente, uma escolha que fazia todo sentido pelo que a gente vinha vendo das atuações do Mike, pelo que o Mike jogou contra o Atlético. Então é isso, assim, é um time confiável, é um time que é muito obediente àquilo que o seu treinador pede, um treinador que encontra as soluções quando tem os problemas, e acho que o resultado disso são esses 10 pontos de vantagem a 9 rodadas do fim. Realmente, né, pelo que o Palmeiras vem fazendo, e hoje fez um ótimo jogo, inclusive, fica muito, mas muito difícil você conseguir imaginar qualquer um dos times que costumam se alternar na vice-liderança do campeonato, conseguindo buscar o Palmeiras nas próximas 9 rodadas. Esses destaques que vocês trazem aqui no programa, Calçado, eu vou sempre pensando alguma coisa, prestando muita atenção no que cada um fala, porque dá sempre para tirar do destaque alguma coisa para a gente levantar na discussão. Você disse aqui que o Palmeiras teve uma sequência de vitórias no momento que passou a ter mais tempo para trabalhar. O Palmeiras aproveitou bem isso. Nem todas as equipes conseguiram fazer o mesmo. Então é uma discussão também aqui com relação aos outros times do Campeonato Brasileiro. Tudo bem, Calçado? Pegando um pouquinho, boa noite a todos. Pegando um pouquinho de cada um e disso que você falou, quando começa o jogo do Palmeiras, hoje mais uma vez, a sensação que dá é que o Palmeiras acabou de treinar uma hora antes e foi para o campo, e exatamente o treino ele aplica. Então, assim, aquela pressão inicial que o Botafogo lá, né, não conseguia sair, é exatamente como a equipe treinou e como a equipe foi para campo. É para isso que serve o treino e para isso que serve o tempo. E para isso que serve um calendário decente que aqui não existe. Que é para favorecer aquilo que os times vão fazer dentro de campo, que chama jogo. Jogar. Espetáculo, né? Jogar. Tem que ter o jogo tem que ter alguma coisa. Ele tem estratégia, ele tem técnica, ele tem tática, é um desempenho físico, psicológico, mas o jogo reúne tudo isso. Você não divide, você não separa. E o Palmeiras consegue fazer isso bem. Então, quando começa as partidas, hoje vendo, minha sensação, essa fala é impressionante, né? O time ele é didático. Posicionamento, movimentação. Aquilo que o treinador fez, por exemplo, ele certamente trabalhou com mais tempo a ideia do Mike. No jogo contra o Atlético Mineiro, mesmo desfalcado, ele conseguiu trabalhar a ideia daquele jogo para aquela situação. Contra o Galo já foi assim, né? O Galo já foi assim. Já foi assim, com então, o Marcos Rocha zagueiro. É um negócio tão óbvio, porque aí é o seguinte, aí você tem 2 tipos de equipes. Aquelas que o tempo atrapalha, que o que eu vou fazer? E aquelas que o tempo ajuda, que é eu sei o que eu vou fazer. Nessa condição. E o Palmeiras, quando você assiste, você percebe que ele sabe o que ele está fazendo. Eu estava até acompanhando a pontuação do Palmeiras
fazendo até uma projeção, né, em caso de ser campeão Palmeiras, até quanto ele pode chegar. E a gente fala sobre isso já já. Mas você antecipou há um mês, Rodrigo Bueno, antes de você sair em férias, você já acreditava nesse título do Palmeiras e a campanha é tão excepcional do Palmeiras que ele vai a 63 pontos hoje. Eu comparei com a temporada passada, o Palmeiras tinha 66 pontos. Faltando 9 rodadas. Então ele tem quase a mesma pontuação da temporada passada, que ele terminou o campeonato em 3º lugar. Não, se não tirar o pé, porque acontece quando você é campeão com antecedência, de nas últimas rodadas, dar férias para jogadores, poupar atletas, né, ou simplesmente, né, minimizar um outro confronto de logística, de viagem. Se o Palmeiras conseguir manter o foco até o final, ele não vai fazer a pontuação do Flamengo do Jorge Jesus. Mas ele pode fazer uma campanha histórica em números. Todo título é histórico, né? Pode fazer a do Atlético do ano passado? Pode fazer algo parecido 84 pontos. Coroar ainda mais o trabalho do Abel, que a gente já discute há muito tempo, a questão do repertório dele, as variações da equipe nos jogos recentes com desfalques, especialmente nos volantes contra o Galo, as soluções que ele arruma, mas na qualidade do jogo, porque vai passar a ser incontestável também você ser campeão. Muitas vezes, poxa, o Flamengo foi campeão com o Jesus e com o Rogério Ceni, mas com o Jesus sobrou, a pontuação vai ser inigualável, né? O desempenho e tal. E neste ano em que o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista da forma que ganhou no final, né? Com uma partida exuberante, referência, e ganhar o Brasileiro com tanta sobra, com números tão avassaladores, possivelmente vai ser esse o desfecho, vai premiar ainda mais um técnico que até um tempo atrás era criticado por boa parte das pessoas por ser retranqueiro, por ser um pouco metódico demais, né, de ter um jogo um tanto quanto previsível, reativo demais. E ele está mostrando num campeonato de 38 rodadas, que aliás é o que falta para ele. Alguém vai falar, também não ganhou o Mundial, é verdade. Né? Mas, digamos assim, na nossa esfera aqui no nosso continente, para ele faltava ganhar o Brasileiro. Eu acho que já não falta mais. Matematicamente tem alguma coisa. Mas acho que o Palmeiras agora vai poder, por exemplo, se dar o luxo de colocar o Endrick, que acho que é o maior talento que o Brasil produziu. É muito mais fácil há um mês eu falar que o Palmeiras vai ser campeão do que eu falar do futuro do Endrick agora. Mas a promessa dele é absurda, né? O talento que a gente vê, os gols que a gente percebe na base. O Palmeiras vai poder brincar de Endrick, de Disneylândia, né? Que era o termo que o Abel usou nesse campeonato, de dar espetáculo, de dar show, de oferecer para sua torcida, né, alguns momentos ali de luxo, né, e para ratificar, né, o trabalho sensacional que o Abel vem fazendo desde que assumiu o Palmeiras. Ô Pedro e Calçado e Jean, para todo mundo, essa fase do Palmeiras agora no Campeonato Brasileiro, no final da temporada, o Palmeiras está melhor do que no início? Não consigo dizer que ele está melhor, mas tem uma coisa que me chama a atenção, Prieto. Palmeiras abre a sua maior vantagem, a gente já pontuou, o Jean destacou bem os 10 pontos ali. Ele abre a sua maior vantagem mesmo sem ser brilhante, mesmo sem a gente olhar e falar, o ápice técnico da era Abel desde que chegou. Não, ele tem problema de reposição de peça, ele tem problema de buscar uma nova solução, ele tem problema de jogadores lesionados, ele tem problema de jogadores que já foram brilhantes em algum momento não estarem vivendo a plenitude do lado técnico. Então, assim, eu acho que isso diz muito mais sobre o tal confiável. Ainda assim, é a maior vantagem do Campeonato Brasileiro. Acho que isso explica muito mais do que se fosse simplesmente um brilho técnico. Um brilho técnico pode oscilar para baixo, alguém pode chegar. O Palmeiras que oscila abre a sua maior vantagem. O Palmeiras que talvez fosse brilhante tivesse uma vantagem maior ainda. Quantos jogos a gente olhou e falou, não jogou bem. Mas o Palmeiras não sai derrotado, pelo menos beliscou um empate. Poderia vencer esse tipo de jogo. Um dos principais jogadores do elenco, né? Exatamente. Então, assim, diante de tudo que é dificuldade, o Palmeiras abre 10 pontos. Não é exatamente o melhor cenário para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras não tem o principal jogador em algum momento do início da temporada. O Palmeiras tem problema de lesão. O Palmeiras tem problema de situação de encaixe de time muito bem destacado já aqui. O Palmeiras tem que buscar uma solução na 29ª rodada para a questão do lado direito. Então não é que a coisa está no piloto automático. Trabalhando, girando, tendo que mostrar muita coisa, com dificuldade, o Palmeiras ainda é 10 pontos, sabe? Superior ao segundo colocado. Então acho que isso diz mais sobre
o tal do confiável que o Jean bate muito na tecla. Não é só pelo segundo colocado, não é só pela tabela, porque a gente já viu de tudo, né? O segundo colocado pode chegar, o melhor elenco pode chegar, a tabela do Palmeiras é mais difícil fora de casa. Ele vai tirando o caminho, o segundo colocado não chega, Fora a tabela de fora de casa casa é ele a melhor resolve, campanha. a lesão, o Abel dá um jeito, a peça que o time jogava e não tem, o Abel também dá um jeito. Então, assim, olha como ele vai tirando o problema da frente e a vantagem cresce. Então, por que minha pergunta é sempre, por que eu vou olhar para as 9 rodadas finais e imaginar que vai ter algo que vai tirar esse time da curva? Entendeu? Então, assim, vai tirar esse time do título. Então, acho que isso diz muito para mim sobre o tal melhor momento do Palmeiras. Talvez não seja, mas um momento mais sólido. A gente está falando de 38 rodadas, não está falando de uma final, jogo único, tem que ser brilhante, tem que engolir o adversário. Não, 38 rodadas é muito difícil que a taça seja erguida 27 num pontos. movimento injusto ali, sabe? disputa. Nossa, esse time não mereceu. Esse time não jogou pra ele, não tem como. 38 rodadas, ida e volta. Você passa por tudo dentro do campeonato. O Palmeiras passa por tudo e só amplia a vantagem. Sim, o que a gente viu ali nos melhores momentos foi um festival de passes para infiltração. De um time que só tem o passe porque tem quem se infiltra. E o jogador se infiltra porque sabe que tem o passe. Isso é um festival. Isso também é conhecimento do que acontece no campo, do dia a dia, do treinamento. Isso insistentemente vai sendo trabalhado e ele vai ficando, assim, uma palavra, o automatismo ou automático, eu não gosto de usar muito, mas isso fica Azeitado. assim, dentro da equipe, né? Ele fica assim, ele tem a forte aderência nesse modelo de jogo. Então sai uma quantidade e o gol dali que o Danilo faz o giro, do Dudu inicia e chega, é um gol típico desse tipo de jogada. Então é muito bem treinado. Isso está no jogo e nem sempre é percebido. Mas ele é percebido quando você enxerga, na verdade, a dificuldade dos outros em fazer isso. Dos outros times, dos adversários, de ter tanta facilidade para infiltração. Tão fácil, né? A bola sai do Scarpa, a bola, se tiver no pé do Dudu, sai do Dudu. Quando tinha o Veiga, então era Scarpa, Veiga. Pode ser o Danilo ou o Zé Rafael. O Zé Rafael foi expulso, né? O Zé Rafael é um jogador que trabalha um pouco mais à frente. Então, isso muda o jogo do Palmeiras e produz muito resultado. Então é isso aí, né, rapaziada? O Palmeiras, mais uma vitória importante aí para a sequência do Brasileirão. Na minha opinião, aí é muito difícil aí qualquer time tirar esse título do Palmeiras. O Palmeiras continuar focado aí, galera. Não tem para ninguém, entendeu? Agora, depois que for confirmado aí que o título do Palmeiras, eu acredito que é que nem os comentaristas da ESPN disse, né? O Endrick vai entrar aí para ficar pronto já no próximo ano, né, galera? Vai ter aí, eu acredito que o Palmeiras deve ser campeão aí com pelo menos aí 5, 6 rodadas com antecedência. Então deixa a opinião de vocês nos comentários aí, quem foi o melhor da partida entre Botafogo e Palmeiras. Então tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis, galera, valeu, fui!